E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é carnaval, vou falar um pouquinho sobre um conteúdo muito legal aqui que a gente pode utilizar no Power Query. Eu vou mostrar essa funcionalidade no Power Query do Excel, mas ela também funciona lá no Power BI. É um pouquinho diferente a mecânica, mas se você entender a lógica e como funciona, você vai conseguir utilizar lá também, tá? Bom, e o que que é isso? Pensa no seguinte, você tem uma tabela, que você importa ela, pode ser de um banco de dados, pode ser de XML, de arquivo de texto, qualquer lugar. Só que você deseja filtrar. Você deseja que em alguns momentos venham todas as informações, em alguns momentos só algumas colunas. Como deixar isso de maneira dinâmica? Então pense que você tem muitas colunas e nem sempre você vai precisar de todas elas, tá? Então você pode fazer de uma maneira bem legal, bem simples, uma seleção das colunas que você quer importar. Isso pode melhorar muito, pode deixar o seu modelo de dados muito mais sintético, muito mais fácil de trabalhar e deixando consequentemente o arquivo muito mais leve, tá? Existem algumas maneiras de fazer isso. Eu pensei numa maneira mais simples, onde nós vamos basicamente utilizar o mouse e uma única linha de comando que nós vamos escrever para tentar entender isso aí, ok? Então é isso aí, pessoal. Depois da vinheta a gente vai ver como funciona isso. Então essa aqui é a base que nós vamos utilizar para esse exercício e nós vamos então começar com um arquivo em branco, uma pasta de trabalho do zero. Então eu vou fechá-la aqui e vou abrir então uma pasta de trabalho em branco. Nós vamos importá-la para a nossa planilha primeiro, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir na guia dados, né? Lembrando que nós estamos falando de Power Query. Então, na versão 2016 do Power Query, ela já está nativa. Se você tiver na versão 2010, 2013, você terá que instalar. A gente tem aula no canal sobre isso, né? Sobre Power Query. Então, se você tiver na versão 2016, nós vamos vir em obter dados de arquivo de uma pasta de trabalho. Vamos lá. Então, nós vamos escolher a pasta. Eu deixei ela aqui, base exercícios 2019. Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou fazer uma simples importação dessa tabela, ok? Lembrando que eu tenho os dados aqui em um formato de tabela e eu não vou fazer nenhuma transformação, eu vou carregar direto, ok? Não é o objetivo dessa aula a gente fazer nenhum tratamento de dados ali nessa planilha de importação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar essa tabela para cá, nós temos 10.000 linhas e estão todas as colunas aqui. Então, o legal disso aqui também, né, se a gente fosse fazer uma simples cópia daquela planilha, já estaria feito. O pessoal altera lá, a gente consegue visualizar as informações aqui. Bom, mas vamos lá. O que, que a gente precisa fazer nesse momento? Eu fui direto no carregar dados para a gente visualizar ela aqui. Eu poderia ter ido no editar, né, para ir lá no Power Query, mas se a gente não fez isso, a gente vai clicar duas vezes aqui. Ele vai abrir o editor para a gente do Power Query. Bom, está com a nossa tabela aqui. Vamos começar renomeando as coisas para facilitar. Então, aqui não vai ser tabela 1. Vamos colocá-la como consulta base. Vou colocar underline aqui, que eu gosto de usar underline. Consulta base. Pronto, então essa aqui é a nossa consulta padrão, ok? É dela que nós estamos, então, fazendo todo o trabalho daqui para frente. E a gente vai fazer algo de maneira bem automática, ok? Bom, outra coisa que a gente vai fazer nesse momento, nós vamos utilizar como base essa consulta para extrair os cabeçalhos. Então, pensem o seguinte, nós temos aqui uma tabela e eu quero selecionar apenas algumas colunas dela. Lá na planilha eu vou informar as colunas que eu quero, então a gente precisa saber do cabeçalho. E olha o que a gente vai fazer. Nós vamos clicar com o botão direito aqui nessa consulta e vamos colocar aqui em referência. Ou seja, eu vou falar para ele, pega aquela tabela e continua daqui para frente com ela.
a função M que ele gera é simplesmente igual ao nome da consulta. Beleza, pessoal, olha que legal. Então, daqui para frente, eu já tenho essa tabela aqui, que nós vamos chamá-la de cabeçalho. Eu não coloco acento em nada, então, cabecalho. Perfeito, olha que legal. Então, eu já tenho aqui a nossa tabela. Uma coisa que eu vou fazer nesse momento é o seguinte, eu não preciso das linhas, eu vou precisar basicamente do cabeçalho. Então, olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou deixar uma linha de exemplo. Eu vou pegar uma coluna que eu tenho informações únicas aqui, vou deixar uma linha de exemplo só, ok? Já vocês vão entender o porquê disso. E eu vou também fazer o seguinte, eu vou vir aqui no final dessa tabela, né? Eu não posso simplesmente utilizar o transpor. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece se a gente vier aqui e clicar em transpor. Olha o que ele vai fazer, ele vai ficar com uma linha de cada, então não posso utilizar o transpor para pegar esse cabeçalho aqui. Outra coisa que eu não posso fazer, eu não posso vir aqui e utilizar transformar outras colunas em linhas, porque eu vou perder um cabeçalho. Olha aqui, o cabeçalho está aqui, mas uma delas ficou para trás, então não posso fazer isso aqui. O que a gente tem que fazer, pessoal? Vocês viram que quando eu cliquei em uma coluna e coloquei transformar outras colunas em linha, né, aqui, ele perdeu a informação desse cabeçalho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar uma coluna no final. Adicionar coluna, coluna personalizada. Vamos deixar com o nome personalizar mesmo, porque essa coluna vai morrer. E vamos colocar aqui, número 1. Já é o suficiente, qualquer coisa aqui. Ah, agora sim. Então, se eu pegar essa coluna aqui e vier lá no página inicial, transformar, e colocar aqui, transformar outras colunas em linhas, eu tenho um vídeo no meu canal sobre transformar outras colunas em linhas também. É um vídeo que eu gravei com a minha filha. Vamos lá. Cliquei aqui. Ah, agora sim, ó. Eu tenho o cabeçalho inteirinho aqui. Essa é a coluna aqui eu perdi, mas ela não me interessa. Então, eu vou clicar aqui nessa coluna, apertar o delete. Vou clicar aqui nessa coluna, apertar o delete também. Olha o que eu tenho aqui nesse momento, pessoal. Eu tenho o meu cabeçalho inteirinho, da primeira à última coluna, tá? Eu procurei um método de fazer isso com cliques. Nós não utilizamos nada ainda de informações digitadas, certo? Tá bem tranquilo, né? Vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou carregar essa tabela, fechar e carregar para. Eu vou carregar essa tabela numa planilha. Vou deixar aqui tabela mesmo, ele vai criar uma planilha nova para mim. Aqui, perfeito. Então, aqui eu tenho a minha planilha base, que eu nem precisaria, né, mais dela numa planilha exposta. Eu posso até vir aqui, botão direito, excluir. Ele já vai transformar aqui para mim uma conexão. Essa planilha aqui também posso excluir. Vou deixar só uma planilha para vocês verem aqui, que é onde está meu cabeçalho. Então, a consulta base traz a planilha, faz uma referência e traz o cabeçalho para mim aqui. Agora, uma coisa legal, pessoal, que é muito interessante, isso é um truque que pouca gente conhece. A gente pode pegar uma tabela que veio do Power Query e a gente pode complementá-la. Então, eu vou vir aqui. Esse atributo ficou o meu cabeçalho, né? Esqueci de renomear ele aqui, mas vou deixar assim mesmo. Eu vou colocar aqui selecionar. E olha que interessante. Essa coluna selecionar, agora ela faz parte dessa consulta, ok? Mas olha que interessante, dentro dessa tarefa, das etapas aqui, ela não existe. Assim que ele exporta para cá, ele junta com essa informação aqui. Eu vou pegar aqui e vou mudar o nome dela lá no final. Eu vou chamar ela de cabeçalho, underline, selecionado. Pronto, então essa tabela aqui agora, ela se chama cabeçalho selecionado. E olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um X nas colunas que eu quero. Então eu vou colocar um X aqui em todas. E vou tirar apenas da coluna pedido. Pronto. Tá? Para a gente conseguir fazer isso de maneira fácil, deixa sempre a primeira aí, sem nada, para a gente conseguir filtrar lá dentro do Power Query de maneira bem tranquila. E agora, olha que interessante, pessoal.
nós vamos clicar lá na guia dados e vamos vir aqui, ó, importar da tabela. Então eu estou com essa tabela, né, clicada, não posso estar fora, eu tenho que clicar em qualquer lugar dela e eu vou importar aqui, ó, da tabela do intervalo. Olha o que eu estou falando para o Excel, pega essa tabela depois de utilizado aquela coluna selecionar. E olha aqui agora então, eu tenho a tabela com a coluna selecionar. Aqui eu tenho só ela e aqui eu tenho selecionado. Bom, vamos lá. Olha que interessante. Eu deixei uma em branco aqui para facilitar. Primeira coisa que eu vou fazer um filtro para tirar o que é null, deixar só o que é x. Ele colocou lá, ó, para mim, só o que é x. Olha que interessante. Agora eu posso clicar nessa coluna e deletá-la. E eu tenho aqui, então, nesse momento, o meu cabeçalho filtrado. Olha que interessante isso. Nesse momento, pessoal, para facilitar a vida, o que a gente vai fazer? Então, nós vamos transformar isso aqui numa lista. Nós vamos clicar aqui, em qualquer lugar da coluna, e a gente tem aqui na aba, na guia transformar, nós temos esse botãozinho aqui, ó, converter em uma lista. Clicando nele, observem que ele mudou o ícone e agora isso aqui é uma lista. Olha só, já vou explicar para vocês entenderem o que é isso aqui, tá? Então, nesse momento eu tenho o cabeçalho normal aqui, o cabeçalho selecionado aqui, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente finalizar, é bem simples. Eu vou mostrar aqui como que a gente faz isso de maneira simples agora. Como que eu carrego essas informações dessa tabela aqui, só com essas colunas que estão aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar aqui em página inicial, nova fonte, vou colocar aqui outras fontes, consulta nula. Nós vamos criar uma consulta em branco, ok? E aqui nós vamos utilizar uma função que é a seguinte, a função table.select columns. Columns. Ok? Nessa função table.select columns, eu vou falar o seguinte, seleciona para mim apenas algumas colunas de uma determinada tabela. Eu quero filtrar essa e essa coluna. Quando a gente vai lá no Power Query e faz isso lá pelas etapas, ele usa essa função select columns aqui. Então, eu vou falar para ele, select columns, o primeiro argumento que eu tenho que passar aqui é a tabela. Então, é a consulta underline base, ou seja, utiliza essa tabela aqui, ponto e vírgula. Agora eu posso falar aqui quais são as colunas que eu quero. Só que eu não vou colocar aqui as colunas entre chaves, eu vou falar para ele, utilize para mim o que está nessa lista aqui, olha, não transformei isso numa lista. Então eu vou colocar aqui, list.combine, ok? Então essa função list.combine, eu vou falar para ele, utiliza para mim essa lista e qual que é a informação que eu tenho lá dentro. Vou abrir aqui, chaves e vou escrever cabeçalho selecionado. Cabeçalho selecionado. Fecha chaves, fecha parênteses do list.combine, fecha parênteses do select columns e enter. Pronto, olha lá, eu tenho os cabeçalhos aqui somente do que eu filtrei, certo? Olha que interessante. Essa consulta aqui, vou renomeá-la para consulta final. Vou clicar em fechar e carregar para. Vou deixar numa nova planilha. Vamos carregá-la aqui. Pronto. Olha que interessante. Eu já estou com a informação aqui totalmente filtrada. Eu vou fazer melhor aqui, eu vou deletar e eu vou colocar para ele carregar essa consulta final, carregar para, tabela, na planilha existente aqui nessa célula aqui mesmo, ou melhor, nessa tabela aqui, aqui. Olha que interessante.
aquela tabela do cabeçalho selecionado, que é aquela lista na verdade, ele plotou aqui na planilha, também não vou precisar dela, botão direito, excluir, ele vai transformar em conexão e beleza. O que eu preciso aqui é o seguinte, eu preciso dessa tabela plotada na planilha, que é onde eu vou filtrar com o X, e da tabela final aqui, para a gente conseguir visualizar. Então olha que interessante, pessoal. Agora se eu vier aqui e deletar a coluna data, e lá em atualizar tudo, pronto, eu já não tenho mais a coluna data. Se eu quiser agora só a coluna nome, eu vou atualizar tudo, eu tenho só a coluna nome, ok? Então a gente consegue ir colocando dessa maneira as colunas que a gente quer. Se a gente fizer uma macro depois, alguma coisa para fazer essa atualização, de maneira mais rápida, para não precisar clicar aqui, também funciona. Então olha só que interessante. Ele já está filtrando para a gente todas as colunas que nós colocamos aqui, certo? Lembrando que eu coloquei X maiúsculo lá, então tem que ser X maiúsculo aqui, senão ele não funciona. Se eu quiser todas as colunas aqui, eu coloco isso aqui. Lá eu poderia ter usado, em vez de usar o X, eu colocar diferente de nulo também. Vai ficar até melhor, porque qualquer coisa que eu colocar aqui, ele vai funcionar. Certo? Então, pessoal, é dessa maneira que a gente faz essa atualização, tá? Para selecionar só as colunas que a gente quer. Fica bem legal, fica bem dinâmico, bem prático, ok? Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Queria aproveitar também e falar sobre o MVP Conf, que é o maior evento técnico aí de experts da Microsoft. Vai acontecer dia 12 e 13 de abril de 2019, lá na Universidade Anhembi Morumbi. Vão ter muitas palestras. Entrem lá no site mvpconf.com.br, se inscreva, já está no segundo lote. Eu vou palestrar lá, vou falar sobre storytelling com o Power BI e tem só feras, muita gente gabaritada lá que vai falar sobre os mais diversos assuntos. Não pode perder essa oportunidade. E também, pessoal, falar para vocês que nós vamos ter um treinamento de Power BI em São Paulo, dia 6 e 7 de abril. Você que está pedindo bastante para a gente treinamento de Power BI em São Paulo, então essa é a data, 6 e 7 de abril, vai ser lá no Espaço Maestro e a gente conta com vocês lá, tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o like aí que é muito importante e até mais, pessoal!